Bom dia. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui hoje no dia 18, não é isso? De abril de 2019, pela manhã, aqui na agência do INSS Tabuleiro dos Martins, a agência conhecida como Monte Máquinas, apesar de não estar mais nesse local há algum tempo, mas o nome ficou. Nós estamos aqui na presença da gerente da APS, a Tagliani. Nos conhecíamos apenas por telefone e às vezes até mesmo pelos processos administrativos, mas hoje estamos aqui presencialmente com ela e muito obrigado pela sua receptividade. A atenção que tem sido dispensada à Procuradoria realmente é maravilhosa, né? E vamos ver se eu consigo aqui apresentar. Se eu errar, você, por favor, me corrige, né? Temos o Ricardo aqui do lado dela, que trabalha aqui na APS, Fernando, não é isso? O Bruno, a Sabrina, Charlene. Temos a Cristina, que é lá de Maribondo, mas foi convidada hoje e está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Cristina. Temos aqui Luiz Antônio. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos agora para o restante da mesa. A mesa está rica hoje. Temos ali ao lado da Tagliani novamente a dona... Vamos ver se eu vou lembrar do nome dela. Cícera, dona Cícera. Aí Gerdson. Do lado de Gerdson, camisa verde, é o... Cláudio. Luiz Cláudio? Cláudio Otávio. Ali, Rinaldo, eu não esqueço do nome dele, porque era um centroavante famoso lá do Fortaleza, viu? Ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar. Então, quando ele disse Rinaldo, marcou ali, né? Do lado do Rinaldo, temos a dona Célia. E aqui, nossos amigos da Procuradoria, Dr. Nelson e Dr. Cariolando, né? E a conversa hoje, a gente fez de uma maneira diferente. Primeiramente, começamos conhecendo a APS, e aqui vai a nossa menção ao gerente, né, o Dr. Edgar, que na pessoa aqui da Tagliani tem feito esse excelente trabalho, e todos os servidores estão de parabéns. É realmente uma agência modelo. Pelo que nós vimos, já não são elogios vazios, a gente apresenta elogios baseados em números, né? Então a Procuradoria tem um sistema chamado Sapiens, que se integra com o INSS através do E-Tarefas. E baseado no tamanho dessa agência, a gerente, a Tagliani, me falou que tem mais de 40 servidores, né? A demanda aqui deve ser uma demanda realmente gigantesca. E o Sapiens registra apenas, na sua integração com a tarefas, apenas 90 tarefas em aberto. Isso é muito pouco baseado na realidade de uma agência desse porte. Temos outras agências aqui que tem quase 2.500 tarefas em aberto no sistema integração Sapiens e tarefas. Então, realmente é um elogio. Já fizemos isso presencialmente ao Mauro, né, que é o servidor que trabalha nessa área, mas sabemos que tudo isso é bem gerido pela Tagliani, então agradecemos mais uma vez a ela. Nesse momento aqui, nós fizemos questão de apresentar todos os colegas, porque nós sabemos que esse material que está sendo produzido vai lá para o canal da Procuradoria, e acredito que no futuro vai ser muito útil, né, os servidores que ficarem na casa. A Tagliani estava se ressentindo de uma realidade. O INSS está num processo de, digamos assim, de rápida desconstrução. E isso passa pela questão dos recursos humanos. Nós não temos concursos previstos para 2020 e temos uma carência de servidores enorme. Então temos que trabalhar com o material humano que Deus nos deu, né? Esses servidores ilustres que realmente tratam da causa pública com tanta disposição, com tanto desprendimento. A Tagliani estava falando que temos um servidor que trabalha até nas férias, né? Então, muitas vezes, quando esse comportamento é de outras autoridades, é louvado, né? Mas devemos louvar a todos os servidores que se esforçam tanto para que as matérias administrativas continuem a ser realizadas. Quer falar, Tagliani? Eu me estendi demais. Quem é isso que trabalha nas férias de Não, é Mauro. Eu estava elogiando a Mauro. Mauro, mesmo de férias, quando alguém precisa de algum processo, a gente passa por e-mail. Eu estava fornecendo para os meninos, desculpem aí, tá? Não sei se ele novos. Aí, dizendo para passar os e-mails para Mauro Ponte Santos, porque ele lê. E ele dá aquela cobrada. O próprio Sebastião, às vezes, ele, mesmo de férias, ele, como mora ali, às vezes ele vem para nos ajudar. Porque a gente tem essa carência para entregar processo, para receber processo. Então, nesse sentido. Você tem sido abençoada, Tagliani, provavelmente pela a sua capacidade de gestão,
com não só servidores maravilhosos, mas também com uma estrutura física realmente à altura, né? A senhora estava fazendo a gentileza de nos mostrar as estruturas físicas aqui da APS, e realmente, comparado com outras realidades que nós já temos passado, o INSS realmente tem dado aqui para o Tabuleiro dos Martins uma condição maravilhosa. E nós sabemos que isso não é por acaso, né? É fruto de um trabalho muito grande. Tem muita dor, muito sofrimento, porque se vocês tivessem ido ao Monte Máquinas, onde a gente passou não sei quantos anos, vocês iam morrer de desgosto. Era um grupo, a gente trabalhava com ratos, não eram ratos pequenos não, fazana, uma estrutura que não tinha nada, nós não tínhamos nada, esgoto, até uma inauguração que fizeram, todos aí, estourou na hora que o ministro estava falando, e apesar de tudo, todos eles, tinha servidor de trabalhar com máscara, servidor, não sei se foi você, sei que era um que trabalhava com a máscara. Não se deixava de trabalhar Não por conta disso. Nunca. E a gente via mesmo um rato descendo pelos cios, que era tudo descoberto. Isso é uma realidade. Mas era terrível, mas nunca pararam de trabalhar. Estourou, mas mesmo assim. Aí eu me lembro que uma vez ele ficou assim, porque a gente, vamos para e vamos trabalhar. Isso todos. Então, eles nunca se sentiram, como eu disse, senhor, eles não se sentiam, às vezes, até valorizados. É que, graças a Deus, aí houve a mudança do Aripitombo, depois o próprio arquivo, aquele projeto, como disse o engenheiro, a gente não podia ter um arquivo no terceiro andar daquele tamanho, vocês estão vendo. Aquele prédio não tinha estrutura. Então, a gente estava realmente correndo sério disso. Então, foi muito sofrimento, muita luta para a gente conseguir. E tem pessoas aqui que moram na Ponta Verde. Vocês devem ter visto, né? Como é difícil chegar aqui. Mas ninguém ainda pé. É como somos uma família. E a gente sofre junto, e brinca junto. E está todo mundo, porque não é um gestor. É uma equipe. É uma equipe que realmente se gosta. Estou dizendo, eles estão analisando o processo. Socorro, estou precisando. Desce fulano. Esse aqui eu estava dizendo, essa semana já desceu, esse aqui desce, o resto desce. E a gente está sempre tendo socorro no outro. Exatamente. Todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando, né? O propósito dessa visita, em primeiro lugar, é colocar a Procuradoria mais próximo, não só dos gestores, né? A gente perguntou a dona Taglane quem era o substituto dela, né? E ela me falou que era o Luiz Antônio, por isso que ele está aqui logo do meu lado, né? Então, vamos acrescentá-lo lá no grupo, né? E os outros colegas, eu vou, depois que a gente edita o vídeo, a gente manda o link para o seu WhatsApp pessoal, para depois você mostrar para os seus netinhos. Olha aí onde a vovó trabalha, onde é que o papai trabalha, onde é que a mamãe trabalha, não é isso? E nós sabemos que o trabalho da gente é importantíssimo. Talvez não, com certeza você passa mais tempo acordado no trabalho do que em casa, não é isso? Né? Todos nós que temos o trabalho como sendo essa nossa maior vocação, temos essa experiência para contar. E muitas vezes o trabalho pode ser uma coisa útil, não só para essa grande família que se reúne aqui na APS em Tabuleiro dos Martins, mas o trabalho de vocês, essa experiência, esse sofrimento que vocês já experimentaram, pode ser útil para outros colegas que trabalham em condições mais, digamos assim, precárias, para se espelharem nesse exemplo, mirarem-se nesse exemplo e no futuro terem uma APS tão organizada quanto a que vocês têm. Então, a Procuradoria está se aproximando para tentar dar esse atendimento com maior celeridade. A gente nem sempre consegue, mas graças a Deus, com a ajuda de nossos amigos, né, nós temos aqui o doutor Cariolando, que é o nosso procurador responsável pelo NUPREV, e doutor Nelson. Tem o doutor Danilo também, que está fazendo parte do grupo, mas não está aqui presencialmente. E esse trabalho que a Procuradoria Especializada está fazendo, se não fosse com eles, não existiria. Porque eu sou único lá na Procuradoria Especializada. Todo mundo abandonou aquela beleza ali de frente para o mar, né? Mas eles também estão num prédio mais bonito, mais novo, né? Mais brilhoso, mais lustroso. Mas tem o mar? Não tem o mar. Tem as buzinas dos carros. Mas, apesar disso,
apesar dessa distância, os colegas estão imbuídos da mesma causa, e por isso que hoje nós estamos aqui juntos, né? E aos pouquinhos, esse movimento é um movimento regional. Eu, particularmente, hoje já estou dando parecer em processo administrativo de gerências de todo o Nordeste, porque como tem poucos servidores, isso não é apenas na realidade do INSS, é na realidade do país. Então a Procuradoria também tem muitos poucos procuradores. Então a gente tem que se desdobrar. Então muitas vezes eu estou fazendo análise de processo administrativo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia e por aí vai, né? Nós temos uma realidade hoje dentro da 5ª região e no caso o INSS tem a sua Procuradoria Regional no Recife e nós estamos fazendo esse trabalho regionalizado também lá. Então é uma realidade que vai chegar aqui. O GET hoje, a próxima etapa, pelo que eu tomei conhecimento, é de regionalizar o GET também. Então vai ficar tudo com o eixo no Recife, né? E os processos administrativos que vocês hoje analisam em nível estadual, daqui a pouco vai chegar nesse nível regional também. Então é importante haver essa divisão, digamos assim, de experiências, porque daqui a pouco vocês vão estar recebendo processos de outros estados do Nordeste e todo mundo trabalhando, quem pelo menos ficar, né? Eu sei que muitos aí já tem tempo para aposentar, mas quem tiver dentro dessa realidade, dentro dessa realidade de família, né, Tagliani? Quem é que vai querer se afastar, né? Então eu queria, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso amigo Dr. Cariolano, depois o Dr. Nelson vai falar, e eles vão apresentar um pouquinho quais são os planos da Procuradoria para ajudar vocês a desenvolver esse trabalho com mais, digamos assim, proximidade com a Procuradoria e também, digamos assim, contando com essa via de mão dupla, né? Tanto nós quanto vocês nessa ajuda mútua. Então, com a palavra, doutor Cariolano. Bom dia, né? Então, se isso aqui é uma família, chegou a hora de conhecer os primos, né? Os primos pobres, né? Eu, particularmente, eu tenho 10 anos já de procuradoria, sempre no INSS, também tendo da nossa história de lamúria, de sofrimento. Nunca vi rato, mas na vida tinha coisa feia também, eu já vi barato. E a ideia dessa rotina, né, que a gente está criando de visitar as APS, que é excelente, já foi feita no passado, acho que 2008, entre 2008 e 2010. Doutor Júnior, né? Isso, eu não estava aqui, mas também foi um movimento nacional, mas não vingou tanto como está vingando essa que a gente está realizando neste momento. E eu acho que isso, graças aos vídeos do João de Deus, a tecnologia, ao Zap, que dá um retorno praticamente imediato. Então a gente mantém esse contato. Antigamente a gente visitava, cada um voltava para sua casinha e ficava distante e a coisa esfriava. Então acho que esse movimento está muito salutar por conta disso, que permanece, a gente vem, conhece e permanece ali a nossa relação, né, por telefone, por Zap, por e-mail, fica estreita mais esse ambiente, né? E também trocar esse conhecimento, passar a nossa realidade e conhecer a de vocês. A finalidade maior é essa, para mostrar que está todo mundo no mesmo barco, dar um respaldo para vocês, passar confiança para vocês e mostrar a nossa necessidade, porque o processo é administrativo, mas se transforma em judicial, é o mesmo. Não tem, é só um desdobramento, é uma outra fase. Então, muitas vezes a gente chega no processo judicial e nem sabe o que aconteceu administrativamente. Isso era uma queixa que a Procuradoria sempre teve, e com razão. Hoje diminuiu, com a chegada do GET, ficou mais fácil. Hoje a gente já tem um processo administrativo em mãos, a maioria deles. Então, é aprimorar. O que interferir, o que é que pode ser feito, como pode melhorar, o que é que o juiz diz, né, nesse tipo de situação, que tipo de estratégia a gente pode montar para que a demanda nem chegue no judiciário. Porque às vezes chega por uma deficiência ali no indeferimento. E essa troca de informação é que a gente busca, essa interação, essa confiança e seguir no mesmo barco. De fato, né?
Porque às vezes a gente diz muito, a gente está no mesmo barco, mas chega na hora do vamos ver, cadê? Eu tô lá em cima. Cada um. Mas eu acho que essa realidade vem mudando e no que depender de mim, vai continuar assim. Hoje a gente estava olhando os números desse ano, né? Que apesar da Procuradoria estar vivendo um bom momento, o INSS não. Né? Com essa perda, com essa previsibilidade de mais perdas ainda de servidores. E é nesse momento que a gente tem que procurar uma melhor gestão, a gestão mais eficiente possível. Nós lá da Procuradoria que trabalha com processo judicial somos 20. O Nelson é um deles que está hoje fazendo só audiência na linha de frente, digamos assim. A gente tem um ritmo hoje de cerca de 1000 audiências por mês. 1000 audiências. Cada dia, cerca de 30 audiências por dia. Então, é muito processo. Uma média assim hoje com a nossa gestão, cada procurador recebe em média coisa de 20 processos por dia. Isso porque a gente consegue triar uma parte muito grande, digamos assim, de tarefas mais simples. Eu na coordenação, por exemplo, faço 200 processos por dia, para deixar que esses procuradores com 20 por dia são aqueles processos, digamos assim, mais cabeludos, né? Que exigem uma demanda de tempo, mas mesmo assim é um volume alto. Porque exige tempo, análise de provas, audiências, recurso. Então, a gente trocar essa realidade é importante para a gente tentar chegar no denominador comum. Mais só consegue porque ele tem só 35, né, dona Taglene? Pois é, né? Então a intenção é essa. 36. Então a intenção é essa, mostrar a nossa realidade, conhecer a realidade de vocês e permanecer nesse ambiente aí saudável para que a gente possa sempre ter uma decisão administrativa boa e uma decisão judicial na mesma linha. Né? Doutor Cariolano, fale por favor sobre nosso projeto de fazer aqueles treinamentos integrados, né? A gente pensando em fazer algo aqui em Maceió e algo talvez em Arapiraca. Outro trabalho também, pegando esse gancho do colega, eu e o João de Deus estamos fazendo parte pela primeira vez da comissão da OAB. Acho que existem pautas que a gente pode trabalhar em comum com os advogados privados. É importante e esse assunto já foi abordado. Só tivemos uma reunião, mas já foi abordado esse tipo de assunto aqui que a gente tratou, de aliciamento, desses advogados que estão rondando as APS. E também a gente pretende fazer um evento, provavelmente na OAB, também no auditório da OAB, com representantes da OAB, do Judiciário e da Procuradoria e com todos vocês, das APS. Meio que para simbolizar mesmo essa rotina das visitas, né? Assim que a gente terminar as visitas, a gente marca a data, fazer um evento grande, trazer talvez o coordenador geral hoje de benefício é alagoano, mora em Brasília, já tratei com ele, o colega João já falou com o Frederico Amaro também, que é um professor de previdenciário, colega nosso da carreira, enfim, para que a gente estreite ainda mais essa relação, né? Cada vez que vocês ampliarem a visão do que acontece no processo judicial, sem dúvida já está valendo. Já até para saber quais são, o que é que mais atrapalha, né, que a gente faz como administrador que poderia ser evitado. Aquela mesma quantidade de sempre aquelas mesmas coisas, né, para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Estamos lembrando um requerimento que foi dar um recurso. Infelizmente, porque o processo já estava concluído. Como ele abordou a questão do indeferimento, né, uma das causas que a demanda da Procuradoria é intensa devido aos indeferimentos administrativos. Sendo que uma coisa que eu acho interessante essa aproximação, porque aqui a gente tem metas. Então, assim, às vezes são metas quantitativas, não metas qualitativas. Então, assim, eu acho um ponto a ser abordado, eu acho interessante esse papel da Procuradoria, até mesmo da gente integrar e sanar esses obstáculos que nós temos, que é a insegurança jurídica. Eu acho que todo servidor
aqui tem uma insegurança jurídica muito grande, até porque o direito previdenciário, ele é muito... Hoje o direito como um todo O direito é dinâmico, né? Mas assim, o direito previdenciário ainda mais. O direito previdenciário, ele é extremamente... O INSS também é assim, bem diferente da realidade do direito previdenciário, né? Porque a gente decide com base na instrução normativa, né? E tem uma diferença assim bem, né, sutil em relação à própria legislação previdenciária. E aí acaba também gerando muitos indeferimentos que quando a pessoa chega na justiça, aí vai dizer, cara, indeferiu pela instrução normativa, só que o que está sendo analisado aqui é a lei. Aí pela lei a pessoa teria direito, entendeu? Aí seria assim uma situação que, além da insegurança jurídica, além disso ainda há essa diferenciação, né, da questão legislativa, né? A lei tem a jurisprudência também, né? Jurisprudência. Não tem como ter a jurisprudência no caso de união Estado, por exemplo. Aqui a gente segue a instrução normativa, é Renda per aquilo, capita, né? e pronto. A renda também, no caso de 87, 88, na justiça já está, né? Já está com outro entendimento. E a gente não tem como seguir, então acaba indeferindo e isso vai para a justiça. A gente, inclusive, a ideia inicial desse evento era deixar algo registrado para, sendo bem claro aqui, a gente tem que ser bem honesto, né? Nas visitas que nós estamos fazendo, hoje é a 27ª APS das 42 que nós estamos visitando, é algo que é uníssono. Os servidores dizem mesmo, olha, não tenho segurança. Aí eu e o Dr. Nelson participou de uma reunião muito proveitosa que tivemos lá em Santana do Ipanema. Talvez foi uma reunião, essa daqui em número de servidores suplanta a de lá, mas a de lá também foi com um número bem considerável de servidores, e todos disseram a mesma coisa, olha, nós não temos segurança, nós nos sentimos muitas vezes amedrontados de agir de uma maneira diferente, com o receio de um PAD ou de uma coisa nesse sentido. Eu disse, olha, então, no evento a gente pretende filmar tudo, e se um dia você responder um PAD, você vai dizer, olha, se o senhor está me colocando aqui como condenado, traga o procurador para perto também, porque eu fiz orientado por ele. Foi o procurador que me deu essa orientação. Então, no evento vai estar tudo filmado. A gente, inclusive, uma coisa interessante que um servidor, fizemos a última reunião em Traipu, e um servidor deu uma dica que eu achei muito interessante. Ele disse assim, não adianta fazer um evento geral, falando de tudo de uma maneira superficial. Pegue por benefício. Então ele disse, olha, vamos pegar o rural, e vamos pegar os detalhes do rural. O que vocês querem que a gente altere nas nossas decisões administrativas em relação ao rural? E aí, a experiência que nós tivemos no mutirão em Santana do Ipanema é algo de extrema importância, porque lá nós vimos como os juízes se manifestam e como o procurador, muitas vezes, contrariando o seu entendimento pessoal, às vezes procura um melhor acordo para a autarquia. Porque, veja, do que adianta você manter uma posição e o juiz, que é quem tem a palavra final, manter a dele? O INSS perde tudo, 100%. Então, muitas vezes a gente faz um acordo, mesmo achando que naquele caso o ideal seria um indeferimento, mas a gente faz o acordo porque a gente pensa em relação ao drama que a autarquia está vivendo. Nós não temos caixa. E já pensou, a autarquia vai ter que pagar 100%? Então, se o judiciário vai dar 100%, muitas vezes o doutor Nelson, que trabalha em audiência, daqui a pouco eu vou pedir a opinião dele, como é que ele muitas vezes tem que, contrariando até seu entendimento pessoal, abre às vezes mão disso para que a autarquia previdenciária não perca 100% o processo, né? Então, eu acredito que quando esse evento sair, e vai acontecer, com a graça de Deus, assim que terminarmos essas visitas, né? Nós ainda temos aí um bom caminho a palmilhar, mas não custa nada a gente planejar, né? A Bíblia vai dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, né? Então vamos passar aqui a palavra para o Dr. Nelson. Havia muito laboral. Mas, Dr. Nelson, pegando o gancho daquilo que nós estávamos falando, comente um pouquinho, o doutor Cariolano falou que o senhor tem aí uma larga experiência em audiência, toda semana está nessa lida, né? Como é que o senhor apresenta a visão previdenciária lá para a Justiça Federal? Pois bem, doutor João, primeiro desejar um bom dia para os colegas, agradecer pela receptividade excepcional e comentar o seguinte, doutor João, no nosso dia a dia, no front, vamos dizer assim, das audiências que envolvem segurados especiais, é uma batalha, digamos, hercúlea, porque a gente enfrenta muitas vezes advogados
que trazem aventuras jurídicas, né? Muitas situações de possíveis fraudes, pessoas que estão aventurando, tentando obter um benefício que não tem, aqui não fazem jus. Por outro lado, também a gente se defronta com situações em que a gente vislumbra hipóteses de que realmente são pessoas que labutam no meio rural, são pessoas que têm essa intimidade com o campo, que sobrevivem, né, da atividade na lavoura. Então, é uma missão difícil, né, você separar o joio do trigo, né? Aquela pessoa que está aventurando a obter um benefício que aqui não tem direito, e outra pessoa que às vezes trabalhou a vida toda na lavoura, mas às vezes não tem nenhum documento e que muitas vezes se vê sem um benefício. Então, é uma tarefa difícil separar quem é quem, né? Nesse dia a dia. Mas aí a gente busca, muitas vezes, ampliar as nossas bases de dados e as pesquisas que a gente faz para nos trazer um respaldo, para a gente poder sentir segurança, tanto nos casos em que a situação comporta um acordo, quanto outras hipóteses em que a gente observa que se trata de um estratagema da parte autora para obter aquele benefício. Então, nessa linha de pensamento, algo que eu destaco de suma importância dos colegas que agora já tinham uma demanda, embora não tão expressiva aqui na APS Tabuleiro, mas com a central de análise, né, com o repositório único, agora recebe um processo do estado todo e também, com certeza, uma demanda razoável de rural. Então, a primeira coisa que eu recomendo aos colegas, quando for habilitar um benefício rural, que acesse o sistema CRETA, que é o sistema do Judiciário Federal, onde a gente vai poder identificar se já houve alguma demanda ajuizada por aquele segurado anteriormente e verificar que muitas vezes, não raro, o segurado tenta obter um benefício no APS, tem esse benefício negado, leva ao judiciário e lá obtém uma sentença de improcedência. Porém, pouco tempo depois, às vezes demanda uma outra APS e, com a documentação diferente, consegue obter o benefício. Muitas vezes eu já enfrentei situações em que, em meses de audiência, pesquisando casos concretos que eu estava ali me deparando, eu identifiquei situações em que o cônjuge daquela parte autora já tinha uma sentença de improcedência e tinha obtido o benefício poucos meses depois com uma outra PS. Então, sempre que eu encontro uma hipótese dessa, eu envio para o MOB da APS solicitando que seja feita a revisão. A colega Sabrina vai fazer alguma... Eu fiz um recurso, colocação. mas ele tinha documento, tinha a DAP, que é prova plena. Eu acredito que ele não apresentou a documentação na audiência. Eu peguei a sentença para ler e vi que as provas foram insuficientes. Mas no recurso ele tinha. Agora sim, a gente não tem como identificar se a documentação é falsa. Não, claro. Mas é o que eu coloco para a reflexão dos colegas. Há sentenças e sentenças. Algumas sentenças, elas fecham a porta totalmente, entendeu? E outras não, outras permitem uma reavaliação posteriormente. Então, o meu dever, quando eu constato a situação dessa, é encaminhar para o servidor fazer análise, entendeu? Que aí é o entendimento administrativo que vai prevalecer. Agora, por exemplo, há situações em que realmente o benefício, no meu modo de ver, pelo menos, tem que ser cessado. Muitas vezes a gente pega uma sentença em que a juíza federal lá de Santana do Ipanema diz, olha, a parte autora morou durante 30 anos em São Paulo, tem RG, CPF, título de eleitor emitido no estado de São Paulo, 4 filhos nascidos lá em São Paulo, né? O marido é aposentado como metalúrgico que trabalhou a vida toda lá no EPC paulista. A pessoa chega em audiência com sotaque nitidamente paulista, né? Trejeitos urbanos, situações em que a coisa julgada, né, doutor Mariano, veda que seja reexaminada. Há situações, às vezes, que a pessoa não alcançou a carência, o juiz, a pessoa tem característica de rural, respondeu bem, mas não tem o documento, ou não cumpriu a carência e tal, julga improcedente. Uma hipótese dessa é uma situação em que talvez a pessoa, num outro momento, consiga obter o benefício. Agora, há outras situações, como eu coloquei, que não é uma tarefa fácil. A colega Sabrina trouxe um exemplo que veio bem a calhar. Não é tarefa fácil você separar o joio do trigo. Então, são situações e situações. Há hipótese em que você, nitidamente, são casos de revisar e cessar o benefício, claro, respeitar o devido processo legal contraditório, e outros que não, que a administração pode rever o seu entendimento.
Então, é nessa linha de pensamento que a Procuradoria se coloca à disposição. Primeiro, estimulando os colegas a que tenham esse acesso ao sistema CREATA, que eu acho, no meu modo de ver, imprescindível para todos os colegas que trabalham com análise e concessão de benefícios. E segundo, quando fizer essa consulta e observar que tem um processo anterior da parte autora, ou aliás, do segurado que está requerendo benefício, ou do seu cônjuge, né, e tiver dúvida de interpretar a sentença, ou quiser trocar uma ideia, a Procuradoria está à disposição. Né, para poder. Pois não, Bruno. Com relação a esse sistema do CREATA, a gente só tem acesso a Alagoas, né? Sim, a seção de Alagoas. Então pode acontecer também dessa pessoa ter tido no outro estado, sim, pode acontecer. Aqui também nem todo mundo tem acesso ao CREATA. Nós vamos disponibilizar. Os colegas que quiserem, tiverem interesse, nós podemos escolher os nomes e já encaminhamos na próxima semana, com certeza. Agora, essa questão de você analisar o próprio CREATA, possíveis ações judiciais, também acaba levando uma maior demora na análise do processo lá na concessão. E entra no problema que o Ricardo falou, e na demanda e na cobrança pelo tempo que você tem que produzir. Deixa eu pedir licença ao Bruno, só para fazer uma colocação. A consulta do CREATA ela é extremamente rápida. Com o CPF, em 30 segundos, vou botar muito, você consegue. Agora, se identificar, aí sim, são situações que podem demandar. Mas não são tantos processos assim que você vai constatar. Mas naquele processo que realmente houver uma sentença anterior e que precisar de análise, provavelmente vai ter um pouco mais de atraso, porém, no meu modo de ver, você vai ter um ganho de qualidade no trabalho. Né? Mais segurança, mais segurança, perfeito. O Fernando colocou muito bem. Mas por nenhum. E a outra questão aqui nos regulamentos do próprio INSS, porque aqui alguma seria uma sugestão que o servidor, por cautela, por zelo, consultasse. Mas não tem nada também do que diga, tem que consultar os processos judiciais, o próprio CREATA. Então como é que fica essa questão para poder você meio que normatizar isso? Existe responsabilidade ou não? Nesse aspecto só tem normativo relacionado ao recurso, né? No manual de recurso, ele Não, a gente não consegue enviar sem fazer a consulta. Exato. Agora sim, saiu o memorando que está fazendo encaminhamento automático dos processos. E assim, muito processo que a gente está analisando, fase de exigência. E quando a gente vai concluir, cadê os processos? Não estão mais. Eu tinha 115 processos na caixa, quando eu cheguei no outro dia tinha 27. Eu pensei que tinha havido um problema no sistema. Eles mandaram tudinho. Então eu acredito que também vai ser uma causa para aumentar a demanda judicial. E alguns têm retornado, porque depende para quem é o relator, né? Dizendo que a APS está encaminhando o processo sem instruí-lo. E na verdade não é isso, é o próprio sistema. Não existe nenhum critério. E essa questão de você dizer assim, tem que ser enviado com 30 dias, eu, Sabrina, não encaminho. Eu só encaminho quando eu concluo minha análise. Claro. Porque quem vai responder amanhã sou eu. Então, a gente está encontrando essa barreira hoje. E eu acredito que vai cair também em vocês. Possivelmente. Mas só complementando aí a posição do colega Bruno, de fato não existe uma normativa que obrigue, entendeu? Mas é um estímulo que nós estamos fazendo. Não somos obrigados a fazer essa consulta, mas é um estímulo na medida em que você vai ter mais segurança jurídica para decidir, você vai ter mais subsídio, mais elementos para se fiar, e a Procuradoria não está só dando estímulo, né? Ela está se colocando à disposição. Você fez uma consulta, está habilitando lá o benefício rural. Você, por exemplo, identifica que o próprio autor, né, o próprio requerente, ou seu cônjuge já teve uma sentença anterior de uma improcedência, por exemplo, e está na dúvida de interpretar. Eu sei que alguns colegas aqui provavelmente têm formação jurídica e conhecem a legislação previdenciária melhor do que nós, na verdade, porque estão na linha de frente no dia a dia. Mas, no que a Procuradoria puder colaborar para interpretar, para trocar uma ideia e chegar na melhor conclusão, a gente está sempre à disposição. Então, é um estímulo, não é uma obrigação, mas é um estímulo, porque todos nós sabemos que o Judiciário é quem dá a palavra final em matéria, em todas as matérias que envolvem direitos e deveres e demandas judiciárias, né? Então, nessa hipótese, uma situação em que a coisa julgada, formada no processo, né? É claro, há processo e processo, como eu disse, há situações em que a porta não é fechada de vez, mas em outros não, em que a coisa julgada realmente
bloqueia e impede uma revisão por outro órgão do judiciário que dirá pelo servidor administrativo, pela administração pública. Então, nessa hipótese, em dúvida de interpretar, a Procuradoria está à disposição. É um estímulo, mas ao mesmo tempo estamos estendendo as mãos, porque a gente sabe da necessidade de vocês, do respaldo da segurança que vocês precisam. Pois não, Bruno? Tocando essa questão de processo judicial, aqui na agência, eu e o Xavier, a gente trabalha no MOB da agência. Certo. Então, a demanda de processos é absurda e nós não conseguimos dar conta. Aí tem algumas coisas que são muito, que se repetem muito no nosso dia a dia e que aí eu vou pontuar uma dúvida que eu tenho junto com ela. Com relação à responsabilidade de um dos maiores casos de demanda do MOB é o recebimento pós-óbito. Isso é... Adivinhar, e aí, mas tá você nesse já ponto. antecipou, Mas pois não. Então, para ter uma efetividade, às vezes, eu acho que a gente chegou aqui na agência em novembro, a gente era de agência do interior, então faz um levantamento, catalogando todo o acervo do MOB daqui, que é muita coisa. E para ter uma maior efetividade, a gente estava pensando na questão de cobrança de pós-óbito, quando tem representante legal e procurador. Essa situação, por si só, quando eu tenho representante legal e procurador, ela já é suficiente para eu imputar a cobrança àquela pessoa. Doutor Cariolano? Nessa questão envolvendo concessão de benefícios, a Tagliani me falou lá no início que talvez tinham alguns servidores que tinham algumas dúvidas, né? E esse é o momento, está aqui os nossos colegas, se vocês quiserem aproveitar para ficarem à vontade, estamos aí para ajudar. Por que, no caso de período reconhecido na Justiça do Trabalho, a gente não pode computar, a não ser que o segurado comprove mediante documento contemporâneo? Já que a Justiça do Trabalho, que é competente para reconhecer os vínculos, já o fez, por que o INSS não pode reconhecer? Independente de ter havido a contribuição previdenciária, não basta de comprovar a atividade para que a gente utilize o tempo para fins de benefício? De acordo homologado? A gente não... Eu falo um vínculo reconhecido de reclamação trabalhista. O acordo homologado é justamente pela fragilidade, porque não é feita nenhuma Instrução, né? colheita de prova, nem questão de análise documental, então o INSS não reconhece isso, ele tem que fazer uma nova análise daquele caso. Mas justamente isso, quem é o órgão responsável para avaliar o pacto laboral? A Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo, independente de ser por meio de testemunha, de documentos frágeis, mas ele é o órgão responsável, ele já reconheceu, mandou anotar o vínculo na carteira, aí o INSS vai contestar, sabe, não vou computar esse vínculo porque não tem indício de Essa orientação está na IN? Está na IN. Aí a gente fica assim, é complicado para você explicar O que acontece? Só fazer uma colocação pedindo vem aqui o Cariolano. O Poder Judiciário Federal, né, quando analisa esses vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, seja por acordo, seja por sentença de mérito, eles têm uma tendência a acolher sob o fundamento de que a carteira de trabalho, uma vez anotada, ela tem aquela presunção, né, de veracidade, de legalidade e tal, e que caberia à autarquia infirmar aquela anotação na CTPS. Ela tem uma presunção relativa, não é absoluta, pode ser medida, mas que esse ônus seria da autarquia, né? Então, assim, a gente sabe que existe um risco, no dia é alto, mas um risco possível de haver uma colusão, ou seja, um acordo entre o possível empregador e o possível empregado para poder fraudar a Previdência. São casos em que acontecem, entendeu? Então, a lei de 2 terços. A lei de 2 terços foi dada pelo Ministério do Trabalho. Nós fazíamos a aposentadoria, era a manual, a gente fazia aqueles cálculos da aposentadoria, todo manual, eu não nasci ainda, graças a Deus. E quando a pessoa veio auditar do Rio, e quando veio, tinha 200 processos empresários que disseram que trabalhou em empresas que aqui não tem, a não tem a falida, e ela agora não tem, né? Não tem. Então, dizia que trabalhou naquela empresa, quando nós verificamos, eles pagaram aos empresários, aquela empresa,
pagavam para dar certidão. Com 2 funcionários do Ministério do Trabalho, 2 funcionários fortes. Muitos processos na época foram sucessos. E teve colega nossa, eu era a concessora, a colega nossa era quem estudava, dava o aval, e ela foi mais que respondeu da vida. Porque a gente fazia o processo, a bendita lei de 2 terços. E tinha processo que o segurado sabia de que empresa nunca trabalhou. O problema está ali. Mas eu acho que não cabe à Previdência a gente averiguar se é fraude ou não. Porque se o vínculo já vem reconhecido, isso é uma opinião minha, tá? É contrária a ele. Se o vínculo já vem da Justiça do Trabalho, então eu teria que reconhecer. Quem tem que verificar se houve ou não o exercício da atividade seria a Justiça do Trabalho. Se ele já mandou... Sabrina, a gente poderia, mais para frente, talvez até fazer essa provocação, Carol, para a gente evoluir no seguinte sentido. De fato, a Justiça do Trabalho é quem tem a competência para analisar se houve a prestação do labor ou não. Porém, o que a gente... Isso não fica a Previdência. Não, claro, fiscalização. mas é onde eu vou chegar, minha cara. O que é que ocorre? A gente teria que distinguir o joio do trigo, como eu gosto de dizer. Nos casos em que o juiz simplesmente homologa um acordo entre o possível patrão e o possível empregado, pelo menos é a minha opinião, não sei os colegas, mas a gente não tem uma análise do mérito da questão controvertida. A gente tem um negócio, dentro da doutrina, agora vou avançar um pouquinho pela doutrina jurídica, a gente tem o que se chama de negócio jurídico processual, ou seja, as partes celebram um negócio jurídico, ou seja, reconhece aquele vínculo, às vezes sem nenhum pagamento de retroativo, de parcelas pretéritas, não há recolhimento de condições, às vezes um vínculo muito antigo, aí o patrão chega lá, de fato, fulano trabalhou para mim, eu vou reconhecer e vou anotar a carteira de trabalho dele. Não tem pagamento de verbas rescisórias, porque são valores que já estão prescritos, não tem contribuição previdenciária para recolher, caso de prescrição também, aí a pessoa sai com vínculo e vai pedir o benefício da Previdência. Então, nesses casos, exatamente. Aí a gente tem uma situação em que o juiz não analisou o mérito da controvérsia. A gente tem um negócio jurídico celebrado por 2 pessoas com a chancela do judiciário, que pode haver uma colusão, ou seja, um acordo entre as partes para lesar a Previdência. Acontece muito por outro de lado, acordo pós-óbito na Justiça do Trabalho para trazer para tentar a pensão por outro lado, já para dar a qualidade Então, do segurado. poderia, no caso, modificar, ele não tem competência, mas assim, se for decorrente de um acordo, aí sim, o servidor ficar responsável para apurar se existe indício de prova material nos casos em que comprovante. a Justiça examinou o mérito da controvérsia, avaliando a questão da prova documental e da prova testemunial e proferiu uma sentença não homologatória de acordo, aí sim você tem uma cognição exauriente. Nesses casos, a gente poderia até avançar para reconhecer já de pronto esse vínculo, pelo menos é a minha opinião. Tem um detalhe aí, só para, digamos assim, fortalecer as discussões. Ontem nós estávamos lá analisando no nosso grupo de procuradores, alguém postou lá uma matéria e eles destacando que a Advocacia Geral da União deixou de recorrer em 50% dos processos que estão em tramitação nos tribunais superiores. E por que ela deixou de recorrer nesses 50%? Porque ela identificou que já havia um entendimento, digamos assim, pacificado em relação àquelas matérias e que continuar recorrendo era só, digamos assim, aumentar as perdas que viriam certamente no futuro. E dentre as matérias que a Advocacia Geral da União deixou de recorrer, tinha lá casos relacionados com essa questão do CTPS, que o INSS não reconhece que a assinatura da CTPS que não vem acompanhada do devido recolhimento e, portanto, da anotação lá no CNIS, que isso não geraria em si direito para a parte que está procurando o seu benefício previdenciário. Então, dentre os casos que está lá, pelo menos na matéria que foi postada lá no grupo, eu estava lendo isso ontem, em 50% dos processos, eu não sei como é que eles fizeram isso, né? Mas 50% dos processos teve orientação do Advogado-Geral da União para os procuradores deixarem de recorrer no STJ e no STF. Por quê? Porque era assunto que já ia perder. Com certeza já tem posição firmada nesse sentido, que se há uma CTPS assinada, houve trabalho. Se houve trabalho,
há direito, em tese, ao benefício previdenciário. Se não houve o recolhimento das contribuições, porque houve falha da autarquia em relação a, digamos assim, a fiscalizar isso aí, né? Então, a AGU, lá na sua coordenação de tribunais superiores, está reconhecendo isso. E eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai descendo dentro das fileiras da administração para chegar até através de súmula, talvez administrativa, algum outro tipo de entendimento que possa ajudar o servidor que tem esse seu perfil, porque é difícil. A maioria do servidor, ele vai dizer, se não tiver na IN eu não faço. Mas eu acredito que o servidor tem que avançar um pouquinho, porque ele é a autoridade julgadora. E se está fundamentada a sua decisão, e você não está fazendo com nenhum outro interesse, a não ser realmente fazer o seu trabalho, não há do que temer. Não há por que você ficar amedrontado. Mas ó, esse tipo de situação que vem da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, que é quem mais julga os processos previdenciários, ela já está bem sedimentada. Ela não quer saber. Ela quer saber se tem provas. Foi um acordo homologado no trabalho, joia, mas cadê as provas? Ele vem com a carteira do trabalho assinada. Tudo bem. Aí é por isso que você vai conceder. Não é porque mas a anotação foi feita certo, tudo bem. Mas assim, na Justiça Federal eles consideram no máximo isso como início de prova material. Início. Então, uma carteira anotada extemporânea? Se for por acordo, sim. Justamente por esse excesso do número de fraudes. E que diminuiu graças a essa postura da jurisprudência. Porque se a Justiça Federal começasse a aceitar, ia chover acordo na Justiça do Trabalho, ia chover pensão de morte e reconhecimento de aposentadoria velhos. Então, eu acho que está correto. No acordo, eu até entendi a visão de vocês e concordo. Mas no caso de julgamento do mérito, eu não concordo. Da gente ficar preso do mérito que comprovou, tem lá a prova testemunhal, e a gente tem que ficar, traga o início de prova material, traga a cópia do processo trabalhista. É só isso. Mas é que aí ele manda. E a gente já pegou o processo trabalhista que não tem prova material. Foram testemunhas. Pode mandar. Mas é o que a gente faz. Está certo, particularmente está certo. E aí vai para a esfera da competência da Justiça Federal, que lá... Para mim está corretíssimo em deferimento. Quando não é decorrente de acordo. De acordo é que tem dissolução. Mas se a Justiça analisou, mesmo sendo... O requisito para o benefício não existe uma prova documental. Se na Justiça do Trabalho não teve, pode negar. Eu não acho que você está negando errado. Respeito seu entendimento contra seu gosto. Eu estou negando porque por causa da IN, lógico, eu tenho que fazer amparado. No passado recente, eu peguei muito pouco, mas no passado maior eu já peguei muito caso de acordo. E às vezes, por estratégia do advogado que já sabe, ele não quer o acordo. Ele quer a sentença e faz um processo desse capeta já arrumado. Já viu a gente trabalho como é? Tudo bem, acordo, mas a sentença também às vezes vem arrumada. Porque você chega lá sem prova, o empregador não nega nada, o juiz vai julgar o quê? Vai proceder de juiz de trabalho. Aplicar revelia. Às vezes aplica uma revelia, julga proceder. Então tem que analisar a prova. Analisou a prova. E a Justiça Federal, como vê? Desse jeito que eu falei, no máximo início de prova. A CTPS, anotada extemporânea, ela considera, se for fruto de um acordo ou decorrente de uma sentença sem prova, a maioria dos juízes aqui em Alagoas nega. Nega? Nega. Aí puxando o gancho anterior, né, que tinha abordado, ele falou sobre as aventuras judiciais. Então, assim, aqui também tem as aventuras administrativas. Então, é segurado especial, que ele declara que nunca se afastou e tal. E daí, então, fui pesquisar que Nise estava lá como motorista de secretaria do Estado. Então, ele estava atuando, a atividade dele como motorista. Então, assim, aí vem aquela questão da responsabilidade administrativa, civil e criminal. Então, assim, de imediato, eu vou indeferir o benefício porque ele... Na declaração ele alega que nunca se afastou da atividade, só que eu consultei no sistema e já tem as contribuições, inclusive até a comprovação da atividade, sendo que, pronto, é simplesmente indeferir
E a questão da responsabilidade criminal? Porque assim, as aventuras administrativas também acontecem porque o INSS só meramente indefere o processo e acabou. Então assim, eu acho que deveria até mesmo a Procuradoria a gente tentar ver alguma forma também de tentar ver essa responsabilidade criminal também administrativa, até para caráter pedagógico mesmo, para inibir que pessoas busquem essas aventuras. Não é à toa que na Justiça do Trabalho diminuiu o índice de processos, eu acho que você tem ciência disso, porque antes o pessoal fazia muita aventura judicial, como estava falando, né? Fazer um acordo. A reforma trabalhista bateu pesado. A reforma trabalhista, então assim, a penalidade... Que não havia sucumbência para o trabalhador. Correto. Então, E agora com a reforma houve uma trabalhista... redução drástica dos processos judiciais na esfera trabalhista. Inclusive a TV Justiça fez matérias sobre isso, mostrando como esse ponto da reforma trabalhista foi favorável à própria Justiça. Porque ela se livrou, digamos assim, de aventureiros. Então, aí eu acho que aqui na esfera previdenciária nós deveríamos tentar adotar também uma postura meio que semelhante, paralela à Justiça do Trabalho. Muitas vezes, em casos gritantes, os juízes federais têm que condenar politicantes de má fé, não é verdade? Às vezes nem tão gritantes. Às vezes nem tão, é verdade. Então, assim, na esfera, você fala assim, tipo, apurar uma responsabilidade, talvez um estelionato. Não, porque... Em tese, você não acha em tese, né? Exato. Um segurado desse, postulando benefício como segurado especial, sendo que ele tem um vínculo... Porque até tem a declaração, hoje tem até a declaração do trabalhador rural, então ele até tem um artigo 299 e tal, do Código Penal, que lá homicídio, então assim... Assim, é algo que a gente pode maturar. Assim, eu particularmente não tenho posição firmada, mas os colegas talvez possam contribuir. Alguns juízes já julgam muito por litigância de má fé, às vezes mandam ofício para o Ministério Público, para a polícia, mas sinceramente não acho que isso vai inibir, até não porque, vai inibir nada. Eu falo isso até porque já fui conceder um benefício habilitar uma determinada vez e uma pessoa falou, né, era uma amparo social. Ah, não, estou dando entrada aqui porque o meu vizinho deu entrada, entendeu? Então, assim, ele tentou e conseguiu. Eu vou tentar também. Então, assim, a gente vive muito no INSS isso. Então, porque agora, a partir do momento que o vizinho dele também é, em tese, responsabilizado, né, via até mesmo criminal, eu acho que também vai ter um caráter pedagógico lá na comunidade, na região. Então, eu acho que inibe também, eu acho que a pessoa de buscar o INSS para fraudar. Isso. E o maior prejudicado é realmente quem tem direito aos benefícios. Então, assim, pensando. Só registrar a presença da Lorena, que ela chegou agora, não foi por último. Mas vamos dar continuidade. Quem mais tem dúvida? Os colegas estão aí para... Isso de carteira antiga, isso é tolice. Porque eu tenho 40 anos de previdência. Segurado, já deu um depoimento que estava a carteira na sala do cavalo suave e fica amarela. Daí entender que é velho. Na sala do cavalo, segurado para ficar amarela. Você pensa que é velha. Segurado, olha, precisa ter artimanha. Eu já conheci muito caso. Tipo, né? Eu tenho um caso que eu presenciei, o segurado disse que estava muito difícil, há mais de 3 anos. Sabe o que ele colocava na perna? Uma carne de boi, com mostarda e extrato de tomate, ficava aquela salmoura. Eu apresentei na hora ele apontou do médico, eu dei um grito, eu estava lá mordendo, tira pelo amor de Deus. E ele ia matar, daí ele tirou, aí o médico viu que ele usava o antibiótico, não. Os casos são muitos, né? A gente aí quando tirou, quando o médico não agora tira, aí quando tirou o pedaço de carne, caiu no chão, na agenda dele, a gente uniu os palmares. Um pedaço de carne caiu e a perna dele não tinha nada. Impressionante. Eles tomam supositório para poder a pressão ficar lá em cima. Toma Coca-Cola, isso tudo eu sei, porque eu trabalhei. Eles tomam Coca-Cola com entorpecente, para a pressão ficar alta. Eles pegam, isso tudo porque eu sempre cheguei cedo. Eu ficava das estudantes com uma só, você trabalhando, quando eu ia para a faculdade, eles ficavam, faça assim que o seu médico mais posição, que você vai tirar a chave, que é a radiografia, você bota 2 dedos de manteiga e bota um dedo de café, e você vai tirar a chapa. O pão da gente é transparente, pergunta na minha época que é médica, não, o pão da gente é transparente.
tudo que é transparente é aquelas manchas. Aí dá a entender que está com tuberculose. Isso tem tá. Era o que antigamente a sabedoria popular chamava de pulmão manchado. Pulmão manchado. Não é verdade? De manteiga e café. Você bota, se não fica, você bota no copo a manteiga e o café. Você põe lá, você tira aquelas placas. Passava a bolacha aqui. Cícera, você Tomava café. é um arquivo vivo. Eu tomava café. Eu disse isso. Tomava café. Eu tenho Bruno, a Charlene e quem falou mais? Só pela ordem. E a Célia. Vamos lá. Nós temos 3 casos lá no MOB de benefícios assistenciais ao idoso, que a pessoa já tinha vínculo com o Estado de Alagoas quando ela requereu o benefício. Já fizemos o procedimento administrativo, eles 2 já estão cessados, o outro ainda não, porque eu estou aguardando o concessório. Aí a minha dúvida é, para a questão criminal, qual seria a melhor forma de eu instruir? Apenas o concessório dela assinando, dizendo que não tinha renda, já vai caracterizar a fraude, e eu juntando os documentos dela do Estado, que ela já tinha um vínculo, e assim, para ficar bem instruído, né? Porque são casos de 100 mil, de 80 mil reais de evidência. Já seria suficiente o concessório. Até porque a polícia vai tocar e vai poder. Aí tem um deles que nós pedimos o concessório, a SRD enviou, mas quando chegou aqui se perdeu. Eu estou sem o concessório. Aí eu não tendo a declaração dele, assinando dizendo que não tinha renda, como é que eu faço para instruir esse caso? Né, para poder comprovar a fraude. Se você não tem, você informa no processo. Eu não tenho. E aí você junta o que você tiver, porque a gente trabalha dentro da realidade. Se você não tem... Para a gente comprovar que ele declarou na época que não tinha renda. Agora, como é que ele está sacando? Ele está, é conta corrente. Mas está ativo ainda? Esse está ativo porque eu estava aguardando o concessório para dar a defesa a ele. Eu já queria dar a defesa. Nesses casos, Charlene, teve uma situação que uma servidora do MOB, eu esqueci o nome dela agora, foi lá na minha sala e falou, olha, esse cidadão aqui, ele foi indeferido judicialmente, ele está tentando voltar nas agências. E aí a gente até levou isso ao conhecimento de um colega nosso delegado federal e ele disse, olha, se tiver uma situação como essa, de uma pessoa que você sabe que o cara está fraudando e o cara na maior ele volta tentar a tentativa do crime, aí você pode até fazer o agendamento, entre em contato com a Procuradoria, eu vou passar essa informação para a Polícia Federal e pode até armar alguma coisa que não, hoje a jurisprudência já avançou nesse sentido. A jurisprudência já avançou nesse sentido de entender que não existe mais hoje quase que aquela diferenciação entre flagrante armado, né? Você não está armando uma coisa, é porque realmente a pessoa está voltando a delinquir na prática, né? O ilícito continua sempre atuando. Exato. Porque assim, nos outros 2 casos que já estão cessados, que eu já dei a defesa e o recurso já estão cessados, eu tenho como comprovar se a pessoa veio aqui, assinou e disse que não tinha renda. Mas nesse outro caso do policial civil, eu não tenho como dizer que ele veio aqui, que ele pode alegar. Eu nem lá fui, né? Assim, eu posso, como você disse, ele está sacando, né? Se comprovar que é ele realmente que está sacando. Mas toda máquina de caixa rápido, ela tem uma câmera. E quem saca tem a imagem lá. Quando você oficia ao banco, a Polícia Federal pode fazer isso, me mostra quem é que sacou esse benefício aqui. E com certeza todo caixa rápido tem a câmera lá. O receio dela é ele falar, mas eu não sabia que era para miserável. E eu não tenho como provar que ele veio. Nesse caso específico, para fim de responsabilidade criminal, aí talvez a polícia que vai fazer mais essa investigação. Mas para fins cíveis e responsabilização e cessar o benefício, com a MP, os colegas podem até me corrigir. Eu acho que esse já é um caso de suspensão automática do benefício. O que é que eu sugiro? Pega o nome desse camarada, ponha no portal de transparência, que é até um outro aqui que eu sei, passo dos colegas, no AL de Previdência, puxa esses dados, põe lá no processo e ó, já vai suspender automaticamente. A dúvida nesse caso é porque esse benefício específico, ele também caiu na demanda da Operação Matrix, que foi uma operação da Polícia Federal. E a Operação Matrix eram pessoas que se passavam por outras. Então a minha dúvida, o meu receio é, será que realmente é o policial ou é alguém que usou os dados dele? Mas é isso, na hora que cortar... Mas o importante nesse momento, para além da apuração, é cessar o benefício. Já dá para cessar automaticamente, no meu modo de ver. Então,
da defesa, quando passar o prazo da defesa eu posso suspender, né? Como os outros casos. Os outros, as pessoas nem apareceram aqui. Eu dava a defesa, ela nem apareceu para questionar. Aí você só não abriu o prazo de defesa porque não chegou o concessório. Porque eu estava aguardando o concessório para fazer uma instrução melhor. Entendi. Mas aí o concessório sumiu, veio da SRD, chegou aqui, sumiu, ninguém acha. Então, o que é que eu sugiro? Talvez o colega possa complementar. Fazer a reconstituição do processo com as peças que tem disponível no sistema e já abrir o prazo de defesa imediata. Ah, mais alguém com a palavra? Célia, né? Não, o Bruno. Já é mais a parte de cobrança. A gente já falou aqui na questão da responsabilidade penal, mas eu acredito na maioria das situações a responsabilidade civil e a devolução do que foi desviado pela irregularidade tem um caráter muito inibidor de futuras. Aquela pessoa, a maioria das pessoas jamais vai voltar a cometer aquela mesma irregularidade. Então a gente às vezes fica assim, quando vai um processo para a cobrança judicial, a gente não sabe o que foi que aconteceu lá. E fica alguns casos ficam marcados, que normalmente casos de luas, de pessoas são servidores públicos, de prefeitura, estado, servidores federais também, tem casos. Tem um caso do rapaz que recebeu da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda e é político também. É político e estava com luas até 2 anos atrás. Foi cessado. Foi, está cessado. Esse regulado desde o início do benefício, há 10 anos atrás ou mais. E quando a gente chega na fase de cobrança, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, que o sistema, isso que me incomoda muito, é muito precário. A cobrança administrativa para a devolução dos valores é feita hoje numa planilha de Excel, onde eu tenho que fazer o meu controle. Então, às vezes, as pessoas têm que vir todos os dias, todos os meses na agência pegar uma GPS, aqueles que eu consigo fazer um acordo para eles devolver o dinheiro, assinam, fazem o parcelamento do débito. E quem não mora em Maceió, aqui próximo, não tem condições de vir na agência, me dê um e-mail que eu mando todos os meses pro seu e-mail. E isso é muito demorado, perde-se muito. Então, 2 dias de trabalho meu, todos os meses, só para conseguir controlar esses parcelamentos que estão ativos. E não são muitos parcelamentos, são poucos. Porque é uma planilha pesada, o computador não abre. É mais de 5 minutos a 10 minutos só para abrir essa planilha. Então, o INSS não tem um sistema de cobrança que seja prático, onde o cidadão possa, depois que ele fez o acordo de parcelamento, vou devolver, ele mesmo entra lá no site, no meu INSS, entra no site, eu vou imprimir a minha aqui desse mês. Ou mandar para o endereço dele, se for o caso, cobrando a eventual custo de postagem. Então isso também atrapalha muito o nosso dia a dia de trabalho do móvel nas cobranças. E, deixa eu ver, acho que seria... Aí uma sugestão, Bruno, talvez fosse criar um software, um sistema para fazer essa gestão. Isso, teria que ter. Aí deixa eu... Da Receita, o montezante vai lá, coloca os dados e emite. Aqui não, aqui não. Deixa eu... Se a gente esquecer, aí tem situação. Até porque é uma formatão. Tem uma formatão você tem uma planilha, às vezes se perde. O computador dá um problema e você perdeu os dados. Entendeu? O negócio às vezes tão precário, mas tem uma pessoa que mora em Atalaia. Ela todo mês era o maior problema para conseguir acessar o e-mail. Eu acabo usando o meu telefone pessoal e mando pelo WhatsApp dela um boleto para ela pagar todos os meses. É a forma que eu consegui de tentar resolver o problema. O Zap vem revolucionando. Inclusive até a audiência já foi feita, né? A certidão de aluno aprendiz. A Célia está participando. De aluno aprendiz está vendo a política, porque tem hora que tem certidão, tem canto que pode certidão por escolar. Tem? É escolar, aluno aprendiz. Olha, ela bota tudo, né? Sim, com asfalto, com tudo, com férias, com tudo. Completa. Como é que fixa a certidão? Não sei como é que tá. Eu posso dar uma posição, porque eu já debati essas questões com os colegas. O que é que acontece? Nesses casos, a gente tem a declaração que é emitida pela a antiga Escola Agrotécnica de Itatuba, que é o campus do Instituto Federal. Lá, qual que é a natureza jurídica desse título? Embora não havia um
pagamento de remuneração, mas a gente tem uma prestação de labor e uma contributividade, aliás, uma contraprestação indireta, né? Porque ali você tem o internato, ou você tem o pagamento, tem o ensino que você está recebendo e tal. Então, o que acontece? Como a natureza jurídica, inclusive o próprio judiciário já tem examinado essa questão, é de um vínculo que se equipara a um vínculo de emprego, ele tem que ser contado de ponta a ponta. Ele não pode haver esse desconto de férias, de feriado, essa coisa toda. Então, se a declaração... Toda vida. Deixa eu dar um exemplo. Isso é um entendimento do judiciário, e eu particularmente concordo. Deixa eu contar um exemplo. Eu peguei agora. Pra gente é bem mais fácil. Só precisa colocar aqui. É uma dessas. Nessa daí tem que fazer isso. Quando a menina lá informou o período de laborado, né? Ela colocou do início até o final, sem fracionar. Subiu e aquele diz tantos anos. Não, esse daqui não bate com isso, sempre com o tempo formado. Então aqui tem que esse aqui dá maior. Esse aqui dá maior. Se for contar assim, né? Do início até o final. Sem fracionar, sem importar. Entrou aqui e saiu aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Hoje, aí ela foi, fez um ofício para a pessoa, comunicou uma defesa. Para ela, aí diminuiu a renda, aumentar a renda, né? Foi concedido, do início até o final, foi concedido, a mulher ficou com salário de 3 mil e pouco, foi feita uma revisão, a mulher ficou com salário de 1.100, lá em um passo. Ela prestou a defesa ontem, foi ontem que ela me foi. Ela ontem veio para prestar a defesa. Como você falou aí, é isso aí. Isso é de ponta a ponta. Toda a vida eu fiz certidão. particularmente concordo. Toda a vida eu fiz certidão de ponta a ponta. Já me lembro de 52. É de 12 de fevereiro de 52. Da justiça. Aqui é diferente. Mas mesmo o semi-interno, ele também tem a mesma possibilidade. Você presta um labor e recebe uma contraprestação. E esse é o entendimento da justiça. Da Justiça Federal é doutor Nelson? Não é para deduzir. Não é para deduzir. Doutor Nelson, Justiça Federal? Porque eu conceito É da Justiça Federal, doutor. Certeza. Certeza que eu já acompanhei em casa. Relacionado ao aspecto da remuneração indireta, o que é que considera-se efetivamente a remuneração indireta? Porque aqui até mesmo tem caso do colega que ele fez a CTC aqui junto ao INSS, foi concedida a CTC, só que para averbar, aí já é na esfera aqui do Estado. Ricardo, o camarada vai lá na antiga escola agrotécnica, pega a declaração da escola, traz para cá para o regime geral, obtém a CTC, pega a CTC e leva para o regime próprio. E no regime próprio, às vezes, não é reconhecido. Ele não é reconhecido. Mas aí o que porque acontece? O Recursos Humanos, a SOGP, fala que não tem a questão da remuneração. Eu discordo. Não reconhece não aqui no INSS lá, né? Tanto é. Isso, veio até uma instrução normativa do MPOG, do Ministério do Planejamento. Deixa eu colocar para o amigo. O que acontece? Vários colegas desses que eu conheço pessoalmente, colegas nossos da Previdência, técnico do Seguro Social, passaram por essas situações, precisaram judicializar essa questão e o judiciário tem reconhecido. Eu, particularmente, não atuo na parte do núcleo de matéria de pessoal, no AD, né, doutor? Outros colegas que fazem essa defesa. Agora, a minha opinião pessoal é de que o SLGP está, com a devida vênia e respeito aos colegas, andando, digamos assim, em descompasso com a jurisprudência. Anda em descompasso com a jurisprudência. A legislação interna, porque a IN, ela diz que é para descontar o período de férias. Porque há uma suspensão, é como se houvesse uma suspensão. O judiciário entende de forma diversa e eu concordo com o entendimento da justiça. Acho até melhor, porque você ficar todo tirando as férias, ano por ano, é horrível. Porque aí a gente tem que seguir a IN. Mas assim, numa situação dessa, eu posso emitir uma solicitação à Procuradoria de parecer e
conceder com base no parecer da Procuradoria? Eu entendo assim, o doutor João que é o homem da consultoria, doutor. Poder você pode. Não, poder pode. Pode. Eu, assim, vou ser responsabilizada futuramente? Eu entendo assim, no momento que você pede um parecer, a Procuradoria emite o parecer e você se louvou no parecer, se alguém vai ser responsabilizado é a Procuradoria, não você, porque você justificou e fundamentou seu ato numa decisão, na verdade, numa decisão não, né? Inclusive, o STF tem, em alguns casos, dito, né, que o parecerista responde nos casos em que a lei assim o determina, quando ele, digamos assim, assessora mal a autoridade administrativa, né? Logicamente, a autoridade administrativa ela tem, assim, em vários aspectos, condições de ir, digamos assim, além do parecer, porque tem os aspectos da oportunidade e da conveniência, né? Quando você é administrador, nem sempre só o lado jurídico você tem que levar em conta. Então é por isso que muitas vezes a Procuradoria, nos casos em que o parecer não é vinculante, ela dá a sua opinião, por isso chama opinativo, né? E o gestor pode fundamentar dizendo, eu vou afastar essa opinião por isso, por isso, por isso. Agora, nos casos em que você, em matéria de benefício, pede um parecer, a Procuradoria apresenta esse parecer e você segue, se alguém vai ser responsabilizado, essa pessoa, eu acredito que não será você. Né? Mas eu também posso ir em contra ao seu parecer e indeferir por fundamentando. Pode. O parecer é consultivo. Né? E tem vários. E eu falo isso. Toda a certidão dela na aprendiz deve encaminhar a Procuradoria? Não. Estou perguntando se no caso de Isso é entendimento judicial. sem o parecer você não vai poder É o meu emitir. entendimento pessoal E o entendimento O judicial. problema é a IN. A IN que... A gente tem consulta. Oi, a Bibi, você vê. Bom dia. Nós estamos aqui na agência do INSS em Tabuleiro dos Martins, a agência Multimáquinas. Estamos aqui na presença do servidor Mauro, que é quem cuida do acervo da agência. Você percebe aqui que toda essa extensão, dezenas de prateleiras, cada uma das prateleiras, você percebe o tamanho, o porte. E tudo isso é gerido aqui pelo Mauro e com muita capacidade, porque nós estávamos avaliando o E-Tarefas. A agência aqui de Tabuleiro dos Martins tem um saldo de tarefas em aberto de menos de 100 tarefas. Então, com essa quantidade de trabalho, como é que você consegue dar conta de tudo isso com tanta eficiência, Mauro? Isso aí eu procuro ver, na maioria das vezes, até em casa. Eu olho lá o que tem, for no meu e-mail, para chegar aqui já adiantar e aqui, o monitoramento, né? Com certeza. Direto, sempre olhando e para a coisa não desandar. E quem é beneficiado com tudo isso é a Procuradoria, a pessoa aqui do chefe do NUPREV, doutor Cariolano. É muito bom, né, quando o subsídio chega e o trabalho pode ser feito, né, doutor Cariolano? É muito importante a gente ver, né, ver em loco que o trabalho está sendo feito e bem feito, né? Porque às vezes a gente fica longe só criticando sem conhecer a realidade local. Né, da situação. Então, essa realidade aqui de hoje, a gente sabe que se porventura alguma coisa ficou aí, algum ruído de comunicação, é mais fácil de ser resolvido porque a APS está funcionando muito bem. Então a gente fica contente em ver essa realidade e espera que isso se multiplique, né, para todas as outras. Do Nelson, é muito bom também ver tanta organização, não é isso? O senhor estava, e todos nós, impressionados com a capacidade da nossa amiga Tagliani de dar conta, de gerenciar com muita capacidade. Afinal de contas, são 35 anos de previdência, né? 36. Desculpa pelo estar tirando um ano de contribuição. Diminui a idade, né? Pois não, doutor Nelson? Pois é, doutor João, aqui foi uma constatação extremamente positiva. Já na entrada aqui da PS, sentimos um grau de organização, até na receptividade mesmo da nossa comitiva e inclusive até a forma como o segurado é recebido, como o segurado é encaminhado, também nos mostrou um verdadeiro exemplo de trato e de zelo com a coisa pública e com o segurado da Previdência Social. E aqui no arquivo da APS Tabuleiro
foi uma outra constatação extremamente exitosa de organização e de empenho na gestão dos arquivos aqui da APS. Então, o nosso colega Mauro está de parabéns por ser um exemplo de servidor público, né? Um exemplo que tem que ser multiplicado, e eu até aproveito isso para fazer uma proposta aqui, para lançar uma proposta, fazer um registro de um elogio na ficha funcional do nosso amigo Mauro, porque um arquivo dessa magnitude não é qualquer um que dá conta. Então, lança essa semente, porque eu acho que seria muito bem-vinda. E tudo isso é fruto do trabalho conjunto. Eu vi aqui na APS uma grande parceria, todos trabalhando em conjunto, né? E uma grande irmandade, fraternidade maravilhosa. Todos estão de parabéns.